Ler aqui uma das passagens da história da vida de Davi, em 1 Samuel capítulo 22, nós vamos ler ali, a partir do versículo 1, que diz assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e a família do seu pai souberam disso, desceram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. Assim, tornou-se o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Baixe sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós te damos graças nesta manhã. Obrigado pela tua presença. Obrigado porque sabemos que o Senhor está aqui, porque o Senhor habita em meio aos louvores do seu povo. O Senhor prometeu que onde estiver 2 ou 3 no nome do Senhor, o Senhor está no meio, e nós te damos graças por isso, porque sabemos que o Senhor está aqui. E o que nós pedimos, Senhor, nessa manhã é que o Senhor possa falar conosco, pela tua palavra, porque as tuas palavras são espírito e vida, e nos alimentam, nos transformam, nos avivam. Livra-nos, Senhor, de toda a especulação humana e natural, e fala conosco. Tem liberdade neste lugar, nesta manhã. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Hoje, nós vemos Davi como um homem, apesar do seu erro, ele teve um erro bem grave, mas um homem abençoado, sim ou não? Sabe, um homem que foi o melhor rei de Israel, o maior rei de Israel. Jesus foi chamado de o filho de Davi. Então você vê Davi e fala, rapaz, Davi. Só que ele nem sempre foi assim. Davi, filho de Jessé, a primeira vez que foi mencionado ele foi quando o profeta Samuel ouviu a voz de Deus, que ele havia rejeitado Saul, e ele disse, eu quero que você vá lá, em outro lugar, e você vai ungir alguém que é segundo o meu coração. Um dos filhos de Jessé. Jessé tinha vários filhos, 8. E quando o profeta Samuel chegou lá para ungir, você deve conhecer essa história, nós não vamos ler, eu só quero aqui para a gente poder entender a questão de Davi. Quando o profeta Samuel chegou na casa do pai de Davi, de Jessé, Jessé falou, olha, o profeta falou, olha, um dos seus filhos vai ser rei. Então Jessé juntou todos os filhos dele, menos Davi, que era o mais novinho, caçulinha, ruivo. Como é que você se sentiria? Fala para mim. Espera aí, o profeta falou que vai lá na casa do meu pai, que diz que um dos filhos dele vai ser rei, ele chamou todos, menos eu. Você já ia ficar chateado, não? Essa era a visão que o pai dele, que os irmãos dele tinham de Davi. O menininho, não, é o caçulinho, ele está lá cuidando das ovelhas lá, ele não tinha nada que fazer, deu ali umas poucas ovelhas para ele cuidar. Só que o Senhor, quando ele foi, através do profeta Samuel, escolher, o Senhor foi falando, não, não é esse não. Poxa, mas ele é todo bonito, um homem totalmente capacitado, ele tem cara de rei. E Deus falou para o profeta Samuel, ei, eu não olho como você vê. Você vê a aparência, você vê o exterior, você vê as capacidades naturais. Eu vejo o coração. Ao ponto que o profeta Samuel viu todos os reis, os filhos de Jessé e falou, não é nenhum desses. E ele perguntou para o profeta, vai ter alguma coisa errada, você tem mais algum filho por aí? E ele falou, tem mais um. Não imaginava que fosse ele, mas tem mais um. Está lá cuidando das ovelhas, chama ele porque nós não vamos sentar à mesa enquanto ele não chegar. E quando ele entrou, a palavra de Deus diz, que Deus disse para o profeta Samuel, é ele, levanta e unja-o. O menino que aos olhos do pai, aos olhos da família, dos irmãos, era um mais improvável. Mas olha, escuta uma coisa que eu vou te falar, Deus só usa improvável. Fala para a pessoa que está do seu lado, e aí, você é um improvável? Hoje nós conhecemos a fama do Davi, uau, rei Davi, mas ele era um improvável. Ninguém, quem olhava, tadinho, não dava nada para ele. Coitado, esse aí, esse era Davi, o esquecido pelos pais, mas era um menino adorador. Ele tocava ali a harpa dele, a lira dele, e devia tocar muito bem, porque ele foi chamado para tocar para o rei, então não era qualquer coisa não, era um músico ali de qualidade, aleluia, é importante ter qualidade. E ele tinha o tempo dele a sós com Deus, era um menino que buscava Deus. A maioria dos salmos que nós conhecemos hoje, escritos por Davi,
simplesmente um adorador que rendia e se prostrava diante do Senhor ali com suas canções. Ei, olha aqui para mim, no lugar onde ninguém via. Só as ovelhinhas dele via. Esse era Davi. Mas nós sabemos que Davi foi ungido pelo Senhor. Ele era ali adolescente ainda. Porque o Senhor tinha um propósito para a vida dele. Depois você conhece a história, eu só estou aqui trazendo por cima para a gente poder chegar aqui na caverna de Adulão, onde nós lemos. Por isso Davi matou Golias. Foi usado pelo Senhor para matar Golias, sim ou não? Outra coisa completamente improvável. Você fala, rapaz, esse menino aí vai... Coitado. Porque Deus só usa improváveis. Deus, Ele usa aqueles que não são para confundir aqueles que são. O pastor Silvio esteve aqui conosco na nossa conferência, ele falou algo bem interessante. Eu não me senti ofendido, eu me senti honrado. Que ele falou que às vezes, várias igrejas, às vezes pastores são enviados para outros lugares, e tem pessoas que a gente olha e fala, não, olha ali, não, isso aí a coisa vai romper, né? A gente vê ali muita capacidade, vê ali essa... E aí ele falou assim, a igreja aqui do Porto, a gente não esperava isso, não, não achava que ia crescer. Fala amém, porque Deus, Ele usa aqueles que não são. Deus, Ele usa aqueles que são improváveis. Amém, aleluia. E nós vemos aqui, na vida de Davi, que depois de que ele matou Golias, ele começou a ser perseguido por Saul. Você conhece a história, não conhece? Se você não conhece, irmão, eu te encorajo. Leia a Bíblia, aleluia. E depois de tudo isso, Davi fugindo várias vezes de Saul, chegou aqui na caverna de Adulão, que nós lemos aqui. Davi, ele fugindo de Saul, ele ficou um bom tempo, muitos anos da sua vida fugindo de Saul, porque Saul queria matá-lo. Nós lemos aqui em 1 Samuel 22, versículos 1 e 2, que ele foi para a caverna de Adulão. Já viu alguém sendo perseguido por alguém? Rapaz, a vida fica difícil, você tem que ficar escondido toda hora, você fica toda hora ali olhando para ver se não tem procurando. Ele foi se esconder numa caverna. Para ajudar a piorar a situação, a Bíblia diz que se juntou com ele 3 tipos de pessoa. Olha comigo lá no versículo 2, diz assim: também juntaram-se a ele, um homem que já estava sendo perseguido, um homem que já estava sendo procurado pelo rei. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldade. Isso é, ele já estava em dificuldade, aí junta um monte de gente para ajudar a piorar. Pergunta para o irmão que está do seu lado, você está em dificuldade? Mas não foi só os em dificuldade, porque dificuldade às vezes todos nós temos. Olha quem se juntou também com ele, os endividados. Pergunta para o seu irmão, você está endividado? E na NVI diz também os descontentes, em outras versões diz os amargurados. Já viu alguém amargurado? Você vai conversar com ele, bom dia por quê? É gente amargurada com a vida. E esses 3 tipos de pessoas se juntaram. Eu quero que você veja aqui, porque na versão NVI, fala que encontrou ele todos os que tinham dificuldades. Essa palavra usada ali nessa dificuldade, só para nos ajudar a compreender, é uma palavra no hebraico chamada ma'a e sok, que significa estar em aperto, estar em angústia, pressão, aflição. Quantos aqui já passaram por algum aperto? Aflição. Bem-vindo ao clube, aleluia. Porque Jesus disse, no mundo tereis... Porque se você ouvir um evangelho, vem para Jesus e Ele vai resolver todos os seus problemas. Eu vou te avisar, te enganaram. Porque não funciona assim. Jesus, Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A diferença agora é que a pessoa que não tem Jesus, ela está em aflição e ela não tem esperança. Muitas tentam se matar porque não encontram esperança. Mas aquele que tem a aflição, mas tem Jesus, ele tem para onde correr, aleluia. Ele pode estar aos pés do Senhor. E provavelmente esses homens em dificuldades viram algo na vida de Davi. Porque não é à toa que eles foram parar naquela caverna. Porque muitos já sabiam que o Espírito de Deus estava sobre Davi. Rapaz, aquele homem que matou Golias está lá em Adulão, na caverna. Rapaz, aquele homem é homem de Deus, vou para lá. E eles estavam em aperto. Eles não foram lá para pedir dinheiro.
Porque Davi também, coitado, a vida dele estava dura. Mas ele foi lá para se unir com ele. Inclusive, depois eu te encorajo a você pesquisar, porque dentro da caverna de Adulão, Davi escreveu 2 salmos de louvor a Deus. Porque apesar da dificuldade, apesar das lutas, Davi louvou ao Senhor. Amém? O segundo tipo de pessoas que se juntou aqui com ele, que foi os endividados, que a palavra no hebraico é naashá, que significa emprestar com juros, ser credor. Isso estava devendo mesmo, a coisa estava feia. Você já deveu para alguém? Sim ou não? Não precisa ter vergonha, cartão de crédito. Cartão de crédito é um devorador, misericórdia. Uma vez o pastor Cláudio Duarte diz assim, que chegou um irmão para ele e falou assim: pastor, olha a fatura do meu cartão de crédito, o diabo está me endividando. Ele falou: o diabo, irmão? Me mostra a fatura aí, deixa eu ver o que ele comprou. Que não é o diabo, irmão. Mas às vezes a gente perde o controle, né? Pode acontecer, mas não deveria. Mas ainda assim, esses endividados estavam devendo para um monte de gente. Sabe lá quanto e para quantos? Foram até Davi. Se encontraram com Davi, porque viram algo em Davi. Por que você fala que viram algo em Davi? Porque diz a palavra de Deus que Davi se tornou o líder deles. Eles viram algo em Davi e falaram: Davi, a minha vida está dura, mas eu vejo Deus na sua vida. Eu vejo Deus, eu vejo o Espírito de Deus sobre você. Aquilo que estava sobre Saul não está mais sobre Saul, está sobre a tua vida, eu quero caminhar contigo. O terceiro tipo de pessoas que foram atrás de Davi foi os amargurados. Está ali no versículo 2. Amargurado, justamente, amargurado com a vida. Sabe aquela pessoa que perdeu o gosto pela vida? Tudo é amargo. Bom dia por quê? Não cumprimento ninguém, cara amarrado. Não, é que eu sou assim. É assim nada. A palavra de Deus diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Porque às vezes você pode ter problema, né, Pedro? Porque às vezes a gente tem problema, alguém vai lá, bate no nosso carro. Mas apesar disso, eu vou sorrir. Porque eu não vou estar amargurado com a vida, porque a vida é assim mesmo, acontece. Tem muito enviado do inferno aí que bate no nosso carro. A questão é: o Senhor está comigo e eu vou estar feliz por causa dele. Eu não vou ficar amargurado com a vida. Pergunta para o irmão que está lá: você não é amargurado com a vida não, né? Porque tem gente que casa com a jararaca e depois quer descontar nos outros. Fica lá amargurado da vida. Sim ou não? Você já encontrou alguns assim? Misericórdia. Oh, Jesus. Mas ainda assim, esse tipo de pessoa foi se encontrar com Davi. E posso te dizer, para esses homens, com todos esses problemas, teve esperança. Porque eles foram caminhar com uma pessoa que tinha a presença de Deus. Então fala para o seu irmão: tem esperança para você, aleluia. Mas o que significa eles terem se reunido ali na caverna de Adulão? Porque eles estavam escondidos, né? Sabe o que significa a caverna de Adulão? Adulão, no hebraico, é uma palavra que se diz ad-olam, que significa justiça do povo. Homens que estavam cheios de problemas, cheios de dívidas, amargurados, eles entraram no lugar que se chama justiça do povo. Sabe que nada na palavra de Deus é por acaso. E eu quero aqui, através dessa caverna de Adulão, onde Davi entrou, tirarmos aqui algumas lições para nós. Porque quando nós fomos mudar para esse lugar, que nós estamos aqui há 2 meses, setembro, outubro, 2 meses e tal, Deus falou para nós que aqui esse lugar ia ser a nossa caverna de Adulão, aleluia. É uma caverna mesmo. E ela é preta, parece a Bate-caverna, né? Porque foi um lugar onde Deus fez algo poderoso. E eu quero que a gente tire umas lições aqui. A primeira lição que eu quero que a gente tire, eu quero que você abra a sua Bíblia ali em Romanos capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 19. Porque o fato de Adulão significar justiça do povo. Esses homens precisavam de justiça, de serem justificados. Estavam cheios de problemas, eram completamente injustos. Mas olha só o que Romanos capítulo 5, versículo 19 diz. Porque como por meio da desobediência de um só homem, falando aqui de Adão, são muitos os que foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, Jesus, muitos serão feitos justos. Olha aqui para mim.
Da mesma forma como aqueles homens entraram naquela caverna com Davi, tiveram a vida deles mudada, porque eles foram caminhar com o homem de Deus. Quando nós estamos em Cristo, nós somos feitos justos. Ah, mas eu fiz tanta coisa errada. Quantos aqui já fizeram coisa errada? Temos anjos aqui no nosso meio, aleluia. Tem gente que nunca pecou. Misericórdia. Não, quer. Às vezes você fala, não, eu fiz mais coisas. Você não sabe de nada, irmão. Às vezes a gente está aqui com essas carinhas de anjo aqui, só Deus sabe o nosso passado, misericórdia. Mas independente daquilo de errado que nós fizemos, independente do pecado que nós cometemos, que ofende a Deus, quando nós estamos em Cristo, diz ali, por meio da obediência de um único homem que é Jesus, muitos serão feitos justos. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esses homens experimentaram algo, entraram na justiça. Nós entramos na justiça por meio de Jesus. Não importa o que você fez no passado. Nós costumamos dizer o seguinte, como nós cantamos essa canção, Deus te ama do jeito que você é. Ele não vai deixar do jeito que você está. Ele vai mudar você. Ele vai transformar você de dentro para fora. Mas Ele ama-te. Não importa o que foi feito no passado. Não importa as suas dívidas. Não importa se você está amargurado. Não importa se você está descontente da vida. Não importa se você está em aperto. Quando você entra em Jesus, a justiça de Deus vem sobre você. E o Senhor começa a cuidar de você. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Segunda coisa que nós vemos aqui, e aprendemos de lição aqui em Adulão, primeiro é isso, que eles entraram no lugar da justiça, e nós em Cristo somos justificados, aleluia. Segunda coisa, Deus não usa os que já são alguma coisa. Você vê que estamos a falar de Davi, que era um desprezado, e juntou pessoas com ele ali que também eram problemáticas. Abra sua Bíblia ali em 1 Coríntios capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 18, 1 Coríntios capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 18. Olha só o que o apóstolo Paulo disse. Isso aqui é maravilhoso. 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 18, diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o mestre da lei? Onde está o filósofo desta era? Acaso Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo. Olha para o irmão que está do seu lado aí, vê se ele é louco. Aqui o Senhor está dizendo que Ele escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, os desprezados e as coisas que não são, para invalidar as que são, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É porém por causa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça, santidade e redenção, a fim de que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Olha aqui para mim, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu aqueles que não são para confundir aqueles que são.
Geralmente, né, nós temos o pessoal da liderança e tem às vezes alguns, mas eu não me sinto capaz. Parabéns, está qualificado. Por quê? Porque tem aqueles que se acham, não, porque eu fiz teologia, porque eu estudei, porque eu sei. Pois é, muitos que às vezes que falam isso são os que mais não vivem. Porque Deus, ele não escolhe aquele que sabe, aquele que acha que sabe, aquele que acha que são. Deus escolhe os que não são, para confundir os que são. Porque aquele que não é, quando ele é usado por Deus, ele fica olhando à volta e fala, só pode ser Deus mesmo. Para que Deus seja glorificado. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Fala para a pessoa que está falando, Deus deseja usar você. Isso é poderoso. Deus pegou aqui, através de Davi, esses homens todos enrolados, endividados, amargurados. Provavelmente casaram com a mulher errada. E o Senhor, através de Davi, fez deles homens valorosos. Homens poderosos em Deus e no povo de Deus. Agora, olha só o que aconteceu. Abra a sua Bíblia ali em 1 Crônicas, no capítulo 11. Porque a Bíblia diz ali, que nós lemos em 1 Samuel 22, versículo 1 e 2, que Davi se fez chefes daqueles homens. Homem tudo enrolado, endividado, amargurado. E Davi se tornou chefe deles, o homem segundo o coração de Deus, o homem que buscava Deus, o homem que temia Deus. Provavelmente quando Davi estava com aqueles 400 homens, ele deve ter chamado eles, anda cá, vou ensinar vocês como é que funciona. Porque a palavra de Deus diz que Davi escreveu 2 salmos lá dentro. Então provavelmente ele chamou os 400, anda cá, vou te ensinar como é que funciona. Em meio à luta, em meio à guerra, em meio à perseguição, louva a Deus, adora a Deus, entoa cânticos para Ele. E Davi ensinou esses homens a se tornarem homens de Deus. Agora lá em 1 Crônicas, capítulo 11, olha só o que diz a partir do versículo 10. Esses foram os chefes dos principais guerreiros de Davi, que com todo Israel deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme o Senhor havia prometido. Essa é a lista deles. Jazobeão, um actominita, chefe dos oficiais. Foi ele que, empunhando a sua lança, matou 300 homens em uma mesma batalha. Meu irmão, isso aqui é cena de filme da Marvel. Parece o Hulk, o homem aqui. Versículo 12. Depois, Eleazar, filho de Dodô, o Auita, em um dos 3 principais guerreiros. Ele estava com Davi na plantação de cevada de Pas-damim, onde os filisteus se reuniram para a batalha. As tropas israelitas fugiram dos filisteus, mas eles mantiveram a sua posição no meio da plantação. Eles a defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor lhes deu uma grande vitória. Quando um grupo de filisteus estava acampado no vale de Refaim, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na rocha aqui perto da caverna de Adulão. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou esse forte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna que fica à porta de Belém. Então, aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna de Belém e o trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor e disse: longe de mim fazer isso, ó meu Deus. Seria como beber o sangue dos homens que arriscaram a vida. Como eles arriscaram a vida para trazer água, Davi não quis beber daquela água. Foram estes os feitos dos 3 principais guerreiros. Abisai, o irmão de Joabe, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com a sua lança, matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi honrado 2 vezes mais do que o batalhão dos 30 e tornou-se chefe deles, mas nunca foi incluído entre os 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel, que realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe, e em um dia de neve, desceu ao fundo de uma cova e matou um leão. Também matou um egípcio de 5 côvados de altura. Embora o egípcio tivesse na mão uma lança, parecida com uma lançadeira de tecelão,
Benaia o enfrentou com apenas um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que foi também tão famoso quanto os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca foi incluído entre os 3 principais guerreiros. Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Aqui só está falando de alguns dos guerreiros que começaram a caminhar com Davi. Davi se tornou o chefe deles. Olha aqui para mim. Antes de Davi, ninguém tinha matado um gigante. Mas quando a inspiração dele se tornou Davi, esse homem aqui, um guerreiro, também matou um gigante. Davi, quando cuidava das suas ovelhinhas, ele disse que matou um leão e um urso. E ele começou a caminhar com Davi. E também matou um leão. Olha aqui para mim. O Senhor, através da vida de Davi, transformou aqueles homens tudo atrapalhado, tudo enrolado, tudo endividado, tudo amargurado, em grandes guerreiros. Olha aqui para mim. O Senhor falou para nós que esse lugar para nós seria como uma caverna de Adulão. Porque realmente vão entrar às vezes pessoas atrapalhadas, enroladas. Às vezes pessoas que estão amarguradas com a vida, sem esperança, sem vida. Mas juntos, no Senhor, Ele fará de nós o levantar de um grande exército. Você crê nisso? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar nessa hora. Porque talvez você está aqui nessa manhã e você pensa, não, mas eu não tenho condição, minha vida está toda enrolada. Tem gente que pensa assim, não, deixa eu resolver primeiro a minha vida, depois eu vou servir a Deus. Deixa eu te falar, não funciona assim. Aqui você vem do jeito que você está. Deixa que o Senhor vai fazer de dentro para fora. Eu queria que você pegasse uma pessoa do seu lado para você orar junto com ela. Para que assim como o Senhor fez na vida desses homens, através da vida de Davi, o Senhor possa fazer conosco nesses dias. E através de nós, nesse lugar, um grande exército se levante. E nós, ao sairmos daqui, da nossa caverna, da nossa bate-caverna, aleluia, venhamos ser agentes de vida onde nós formos. Porque nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Porque o Senhor usa aqueles que não são, justamente para confundir aqueles que são, ou que acham que são. E o Senhor faz de nós grandes guerreiros na mão dEle. Feche os seus olhos. Ora pela pessoa que está do seu lado, para que o Senhor faça dela esse grande guerreiro. Se você está